Graça e paz. Oi, gente, tudo bem com vocês? Gostaria de estar conversando um pouquinho com vocês sobre quem pode e quem não pode participar da ceia. Bom, muitas vezes nós não temos, de fato, esse conhecimento. E quando nós somos chamados para fazer a ceia, renovar nossa aliança com Deus, muitas das vezes é falado sobre você se arrepender dos seus pecados e fazer a nova aliança. Daí eu pergunto para você, quando nós estamos no pecado da fornicação, para você deve ou não deve fazer parte dessa ceia? Difícil, né? Principalmente quando o fator do casamento não depende apenas de uma pessoa, mas de ambos. Então, isso eu já vivi durante anos da minha vida. E eu não fazia parte da ceia, por decisão minha, principalmente minha. Porque eu estava em pecado. E tem algo muito importante, não existe pecado pequeno ou grande, existe pecado. Porém, existe o pecado individual, que depende somente da gente, de nós arrependermos, de prostrarmos diante do Senhor, pedir perdão para sermos perdoados de fato. Mas existe também o fator do pecado da fornicação. Eu me converti em 2004, mas meu esposo não. Então ele achava que casar não era pra gente. Era só apenas um pedaço de papel. E estava tudo bem para ele. Mas para mim, que estava convertendo meu coração a Cristo, eu precisava fechar essa brecha, porque eu queria muito fazer parte da ceia, de renovar a minha aliança com o Senhor. Então, do momento na qual ele decidiu fechar a brecha, é quando ele conheceu a Cristo também. Então, demorou um pouquinho? Demorou bastante, não foi só um pouquinho não. Mas, nessa questão, o pecado da fornicação dependia dessa fechada de brecha entre ambos. Mas Maria, o que falar dos visitantes? Eles podem fazer parte da ceia? Bom, depende. Se esse visitante converteu em algum momento sua vida a Cristo, mas está afastado, ele vai fazer o quê? Se arrepender. Se arrepende e faz a aliança com o Senhor novamente. Agora, se esse visitante está indo pela primeira vez, não sabe em relação nada, né, em relação à ceia, ele precisa o quê? Fazer parte do corpo de Cristo de fato. Ele precisa saber o significado da ceia. Ele precisa aprender sobre isso. E ele vai aprender como? Olhando. Fazendo parte daquele momento sem precisar fazer parte de fato da ceia do Senhor. Mas aprender. Você entende? Então nós, cristãos, membros do mesmo corpo, nós precisamos intervir como? Direcionando essas pessoas, ensinando as pessoas. Mas o visitante tomou da ceia do Senhor. O visitante não foi orientado ainda a isso. Porém, se esse visitante quer ser membro do corpo de Cristo, aí nos cabe a ensinar, a direcionar a essas pessoas o significado verdadeiro do que é uma ceia. Mas uma criança pode ou não pode fazer parte dessa ceia? Depende. Se essa criança tem 12 anos de idade, já é batizada, já tem orientação, discernimento do que é uma ceia, ela pode fazer parte também da ceia do Senhor. Agora, uma criança que não é batizada, não tem direcionamento ainda, que vai somente porque quer tomar da ceia, comer do pão, né, e tomar do vinho, gente, criança, sem direção, sem discernimento da palavra de Deus, sem estar sendo de fato orientada, não pode. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, fala: examina-se o homem a si mesmo. Eu nem precisava nem me examinar, porque eu já sabia que estava em pecado. Porque a partir do momento que eu estou no pecado da fornicação, e que o outro ainda não converteu seus caminhos ao Senhor, e que ele apenas vê o casamento como algo banalizado, tipo, é apenas um papel. O que importa é que eu sei que eu sou casado com você. Bom, diante do Senhor nós não somos. Então estamos em pecado, sim. E a brecha deve ser fechada, sim. E nós devemos ensinar os nossos filhos a não tomar da ceia, não somente por conta do pecado, mas porque existe o tempo determinado para todas as coisas. Deus, ele não exclui ninguém. Ele quer que nós estejamos ali, fazendo parte da ceia do Senhor. Até porque a própria palavra do Senhor diz isso. A ceia não é para julgar ninguém, mas é para lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. Entenda algo. A partir do momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós iremos fazer parte dessa ceia, dessa renovação de aliança e saber quão importante é e foi o sacrifício de cruz. Então, se arrependa. Volte a ceiar com o Senhor. Se você estiver na mesma situação que eu já estive lá atrás, continue clamando, continue orando, continue servindo. O momento perfeito de Deus vai chegar na sua vida, para que você possa também fazer parte da ceia do Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua família, em nome de Jesus. Oriente bem e direcione seus filhos. Que o momento deles, em relação à ceia do Senhor, também vai chegar. Amém? Fica na paz.